Então, ó, questão 10. Questão da Unicamp aqui. Eu moro quase vizinho, Fê, a Unicamp. Moro muito perto. A figura a seguir exibe um setor circular dividido em duas regiões de mesma área. Então note que eu tenho uma região mais clara e uma região mais escura. E ele está dizendo que as duas têm a mesma área. É até interessante, né? Porque intuitivamente a gente acha que a área mais escura ela é maior do que a área mais clara. Pelo menos intuitivamente eu pensaria isso, tá? A razão A sobre B é igual a. Beleza. Agora, vamos pensar aqui uma coisa. O que seria o A e o B? Se eu somar A mais B, e sabendo que isso é um setor circular, eu diria que A mais B é o raio do círculo que origina o setor circular. Ou seja, A mais B é o segmento de reta que vai do centro, e eu vou mostrar depois, até um ponto da circunferência mais externa. Poderia também falar o seguinte, que o A é o raio de um círculo interno. E aí eu vou mostrar isso detalhando um pouco mais o meu raciocínio, tá? Exatamente. Exatamente. A ideia dessa questão aqui é você trabalhar de forma literal e conceitual. Ó. As respostas, tá vendo? Ó? As respostas são respostas que aqui miram raiz de 3 mais um, sempre números irracionais. Os irracionais são números que não apresentam raízes exatas, tá bom? Então, raiz de 2, raiz de 3 e tal. Então, a gente sempre trabalha com esses números pelas suas aproximações, tá? Então, eu vou levar para a lousa essa figura que a gente viu aí e vamos detalhar esse raciocínio e sem perder de foco de que o que nós estamos procurando é a razão A sobre B. Então a gente não pode perder também o foco daquilo que a gente está fazendo, senão vamos lá. O que é que eu quis dizer para você quanto o significado de A mais B, o significado tá. Beleza, primeiro deixa eu colocar o nosso problema. O nosso problema é saber quanto é A sobre B. Então a gente quer saber disso. Beleza. Não podemos esquecer que a área mais clara é igual à área da figura mais escura, tá bom? O que eu estava falando em termos de raciocinar é o seguinte: se isso aqui é uma fatia de uma pizza, por exemplo, é uma fatia de uma pizza. A pizza toda, ela tem um raio. Esse raio é justamente esse segmento, ó, que vai do centro para um determinado ponto, que eu vou chamar aqui de ponto P, da circunferência mais externa. Então, isso seria o raio da pizza, ok? Sabe aquelas pessoas que não comem a borda da pizza? Não tem gente, né, que come só a parte de dentro da pizza, mas não come a borda. É como se fosse isso, ó. Essa parte mais clara é como se fosse a borda da pizza e essa parte mais escura é como se fosse aquela parte mais fininha da pizza, a parte que vai mais recheio, né? Então é como se fosse isso. Beleza. Agora vamos raciocinar o seguinte. Vamos lá. Eu não sei o ângulo, ok? Eu não sei esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Eu não sei esse ângulo. Mas o que eu sei é que a área da figura mais escura é igual à área da figura mais clara. Tá, tudo bem. Até aí tá tranquilo. Ok. Uma das coisas que eu penso é o seguinte. Tá, como é que eu calculo a área desse setor circular? Se ele fosse todo, ó, com o R aqui. Beleza, eu faria da seguinte maneira. A área do setor circular, lembra que tem aquela fração, a fração vem do θ dividido por 360, que a gente fez na questão anterior, vezes a área do círculo todo. Então eu vou botar aqui, ó, πr ao quadrado. Então, essa é a área do setor circular tudo, ó, misturando área escura com área clara, do todo, ok? Do todo. Agora, e a área do setor circular mais escuro? Eu vou colocar assim, ó, ME, mais escuro, ok? É o mesmo θ dividido por 360, porque veja que o ângulo do setor circular não mudou. Ele é o mesmo θ, é o mesmo ângulo θ.
certo? Vezes π, só que não é r sobre 2, não é r ao quadrado. Por quê? Porque esse cara, esse setor circular mais escuro, o raio dele é A. Você concorda? Ó? Ele vai do ponto C para esse ponto aqui. Ó. Ele é só o A. Aí vamos lá. Você concorda que a área mais clara seria a área do setor circular total menos a área do setor circular mais escuro? Note, a área do setor circular total é tudo isso aqui, ó. Se eu retirar dele a área do setor circular mais escuro, não vai sobrar só a área mais clara? Então, é essa jogada que eu vou fazer. Beleza? Então, ó, vamos lá. Porque lá não é um setor circular, tá? Eu vou chamar aqui só de área mais escura, ok? A área mais escura é igual à área do setor circular todo menos a área do setor circular mais escuro. Tá certo? Ó? Então a área, opa, é a área mais clara, desculpa. Não é mais escura, a área mais clara, né? A área mais clara. Então, ó, eu estou chamando esse cara aqui de baixo de área do setor circular mais escuro. E esse cara aqui em cima eu estou chamando de área mais clara. Beleza? Só para ficar claro aí o que é que nós estamos fazendo. Tá bom? Beleza. Só que quem é R ao quadrado? Ou melhor, quem é R? Quem é R? Bom, R é A mais B. R é A mais B. Concorda? R é A mais B. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Isso aqui, ó, eu vou acrescentar aqui, ó. Θ 360 π A mais B ao quadrado. Beleza? E temos uma informação aqui que eu não anotei. Deveria ter anotado logo de início. A área mais clara, ela é igual à área do setor circular mais escuro. Concorda? Ela é igual. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, aqui, nesse cara aqui, ó, área mais clara, eu vou substituir a área do setor circular mais escuro. Porque se ele diz que é igual, não é? Aí vou só repetir o que tem em cima. Ó. Tal a área do setor circular mais escuro. Você concorda que isso é a mesma coisa que isso aqui? Então, eu vou passar esse da direita para a esquerda. Como ele tem um sinal menos, ele vai passar como mais. Então, vai ficar assim, né? Ó, 2 vezes a área do setor circular mais escuro é igual à área do setor circular. Faz sentido, não faz? Beleza. E daqui eu vou substituir o que a gente já tem aqui em cima. Ó. Então, vai ficar 2 vezes θ sobre 360, mas não vamos multiplicar nada por enquanto. Vamos deixar assim. Π vezes A ao quadrado igual a θ sobre 360 vezes π sobre A mais B ao quadrado. Aí olha que coisa legal que acontece. Ó. O θ posso cortar com o θ. O 360 e o π também, ó. Não é isso? E aí ficou assim, ó, 2a ao quadrado igual a mais b ao quadrado. Certo? E vamos continuar essa conta aqui. Então, eu tenho 2a ao quadrado igual a mais b ao quadrado é isso aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Certo? Beleza.
Aí deixa eu ver aqui o que é que a gente consegue fazer. Ah, vamos fazer uma coisa. Eu acho que dá para fazer uma coisa diferente disso. Eu acho que isso aqui a gente iria para um caminho muito complicado. Vamos usar a esperteza aqui. A matemática é legal por isso. A gente pode fazer de diversas formas. Oi. Aham. Pode, pode. Só que se você passar dividindo vai complicar. Eu vou mostrar para você por quê, tá? Mas poderia. Sim, pode. Só que o outro a ao quadrado ficaria sobre 2, porque você está passando o 2 dividindo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ao invés disso eu vou fazer isso aqui, ó. Você concorda que ao invés de passar o 2 eu posso passar o a ao quadrado aqui para baixo? Então eu não ficaria assim, ó, a mais b ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 2? Vou extrair a raiz quadrada de ambos os membros. Então isso aqui vai ficar assim, a mais b sobre a igual a raiz de 2, concorda? Porque eu estou tirando a raiz quadrada dos dois lados, certo? Então, note, o que nós queremos é a sobre b. É isso que a gente quer. A gente quer a sobre b, tá? O que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. A sobre a mais b sobre a é igual a raiz de 2. Eu posso fazer isso, não posso? Beleza. Quanto é que é a sobre a? Um número sobre ele mesmo. 1. Então, ó, 1 mais b sobre a é igual a raiz de 2, concorda? Tudo bem? Ou seja, b sobre a é igual a raiz de 2 menos 1. Tranquilo? Certo? Olha só, o que ele quer é a sobre b. O que a gente está encontrando aqui é b sobre a. Então, o que é que nós temos que fazer? Inverter, certo? Trocar numerador com denominador, ok? Quando a gente inverte, olha só o que é que acontece. A sobre b é igual a 1 sobre raiz de 2 menos 1. Aí, como eu não posso admitir raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. Como é que eu racionalizo? Eu multiplico essa fração por raiz de 2 mais 1 e raiz de 2 mais 1. Tá vendo? Ó, tem que mudar só o sinal do meio. Ok? Por quê? Porque aí entra... Lembra aquele negócio do produto da soma pela subtração? Então, ó, 1 vezes raiz de 2 mais 1 é raiz de 2 mais 1, concorda? Agora aqui, ó, quando eu multiplico uma subtração por uma soma, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha como fica mais fácil. Então, quem é o quadrado de raiz de 2? 2. Quem é o quadrado de 1? 1. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, sacou? E aí 2 menos 1 é 1. Então, a sobre b é igual a raiz de 2 mais 1. Certo? Deixa eu só descer aqui, isso aqui um pouquinho. Qual a, vamos dizer assim, o que é que essa questão quis cobrar com mais peso? Não foi a geometria. Porque, exatamente, foi a álgebra. Essa questão de misturar número com letra, certo? Isso que ela quis cobrar com mais peso. Agora, obviamente, a gente só conseguiria chegar no resultado se a gente interpretasse a figura. É aí que eu digo para você que essa parte aqui não é só decorar as equações. As equações eu tenho que ter decorada. Isso aí com certeza absoluta. É requisito básico. Se você não souber as equações, fica muito complicado. Mas é saber raciocinar, né? Ou seja, empregar o raciocínio lógico matemático. Você viu naquela hora que eu queria fazer assim: a mais b ao quadrado, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Se eu fosse por aquele caminho, ia ficar bem complicado, tá certo?
Então, o que eu te falei antes, isso que é o legal da matemática. Independente do caminho que você toma, você chega no resultado correto. Só que às vezes você tem um caminho mais longo e às vezes você tem um caminho mais curto. Beleza? Nem sempre, Fê, a gente opta pelo caminho mais curto. Às vezes a gente não enxerga o caminho mais curto. E isso não é pecado. Beleza? Isso não é um pecado. Então, se acontecer com você, fique tranquila e bem-vinda, porque o negócio é assim mesmo.